Vamos criar aqui a aula 10. Sempre lembrando aqui o formato, né? Ó, 2002 a 2003. Aula 10. Clica no botão criar. Isso aqui a gente já está sabendo fazer, né? Então vamos fazer aqui mais rápido. Aqui, ok. Sempre compactar e reparar. Bom. E eu já vou logo aqui para a IDE. Beleza. Aula 10. Então vamos lá. Inserir módulo. E nessa aula aqui, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver funções de texto, trabalhar com string, tá? E vamos ver aqui um pouquinho de vetor, tá? Vetor e matriz eu não vou entrar muito profundo não. Vou dar só uma pincelada, mesmo porque vocês vão usar relativamente pouco, tá? Vetor vocês vão usar muito pouco, porque você vai ter a base de dados, né? Vai ter as tabelas para armazenar o que você precisa. Então, realmente vetor no Axis você usa muito pouco em VBA, tá? Mas é importante que vocês conheçam. Então, nessa primeira parte aqui, ó, eu vou criar aqui um sub trabalhando com string. Eu vou criar aqui um DIN texto. Aliás, apaga aí, ó. DIN ST, pronto. As strings. E ST vai receber a palavra teste 05. Pronto. O número ali tem valores e tal. Seguinte, esse teste, vocês estão observando que ele tem espaço, não tem? Ó, tem um espaço aqui e um espaço aqui, ok? Eu vou até colocar ele aqui para cima. A gente vai acabar escrevendo muito aqui embaixo. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui as funções mais comuns que você pode utilizar para trabalhar com texto, tá? Com string. Então, por exemplo, tamanho da string. Como é que eu faço para ter o tamanho da string, tá? Então, debug print. Tamanho. Tamanho você vai utilizar uma estrutura chamada len. Certo? E na hora que eu der F5, ó, ele vai contar o tamanho. Na verdade, o que é esse tamanho dessa string aqui? É contar a quantidade de caracteres que aquela cadeia de caracteres contém. Agora está contando espaço de um lado e do outro. Exatamente. Tá ok, ó? Então, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá perfeito. Tudo bem? Então ele está contando o tamanho de caracteres. Lembrando que espaço é um caractere. Ok? Próximo aqui.
Se eu quiser colocar isso aqui, por exemplo, para maiúsculo. Alguém ainda usa esse termo? Caixa alta, caixa baixa? Debug print. Maiúsculo. Maiúsculo a gente vai usar o upper. User case, tá? Uppercase, string. Aproveitar e fazer logo o minúsculo. Debug print. Opa. Low case. Certo? Vou executar aqui. Tudo bem? Então, uppercase ele converte todo mundo para maiúsculo, tá? E o lowercase ele converte para minúsculo, ok? Detalhe, ele converte todo mundo. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero converter somente a primeira letra da palavra, ele não faz. Ele converte todo mundo. E se eu quisesse precisasse disso, aí você teria que criar uma função específica para fazer isso, tá? Função a gente vai ver na próxima aula. Não tem nenhum tipo de definição que pode trazer só a primeira ou a segunda, não. É uma função. Não é uma função. E, pronto. Não, mas entenda. User case, L case, são funções. Só que é uma função que não foi você que escreveu. Foi a Microsoft que escreveu. Então você pode criar funções, tá? Para fazer alguma coisa que você queira. Então entendam que sempre a gente está aprendendo pedaços para depois de montar o quebra-cabeça, tá certo? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, porque a gente já viu condicional, que era extremamente importante. Vimos hoje estrutura de repetição, aí sim, e vamos ver essa parte aqui de string. Aí a gente vai estar completo para poder a gente começar a montar as nossas funções. Montar aquela do jeito, eu quero que ela faça assim, pá. E a gente vai fazer. Legal? Pronto, agora a gente vai mexer com algumas outras coisas aqui interessantes. Então, por exemplo, digam para mim aí, aliás, se eu quiser, por exemplo, remover as 3 primeiras letras da palavra teste, vindo da esquerda para a direita. Eu quero somente as 3 primeiras letras. Então vai ser isso aqui, ó. Extrair a esquerda. Esquerda. Aí o esquerda aqui é fácil. Left. Olha só como é que o left funciona. Estão vendo aqui o hint? Isso aqui chama-se hint ou helpers, tá? O hint aqui está dizendo o seguinte, ó. String. Então primeiro você coloca a string que você quer. Vírgula. Olha o que ele está dizendo aqui. Né? Cris, ele está dizendo o que aqui? Olha aí. Tamanho. Qual é o tamanho
Eu estou dizendo qual é a cadeia de caracteres. A mesma função do Excel. E agora ele está perguntando qual o tamanho, a quantidade de caracteres que você quer retornar. Aí eu digo, eu quero retornar 4. Pergunto, 4 vai me retornar o quê? Show. Porque se eu dissesse 3, eu estou com um problema, né? Qual é o problema? 3, ele só vai buscar o espaço, o T e o E. Lembre-se, o espaço é um caractere. Se botar uma arrumada a vida aí, velho. Hã? Se quiser botar uma arrumada a vida aí. Botar o quê? Botar um arrumado para eles considerar o espaço. Pronto. Aí vem a questão. Eu quero agora extrair sem o espaço. Vai voltar para a direita. Sem espaço, eu vou usar um cara chamado trim. Aí aqui eu tenho que diminuir para 3, né? É claro que visualmente você sempre vai ver a mesma coisa, mas na verdade, ó, o trim, eu só ia mostrar aqui embaixo, mas tudo bem. O trim, ele remove os espaços à esquerda e à direita. Tá certo? Ele remove os espaços à esquerda e à direita. Vamos só ver o tamanho dessa palavra sem os espaços. Tamanho sem espaços. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar, né? Quando você vai fazer composição de instruções, uma dentro da outra, veja bem quem é a tua instrução primária, aquela que primeiro você tem que fazer. Então, a primeira que eu tenho que fazer nesse caso é tirar os espaços e depois contar o tamanho, concorda? Então, tirar o espaço, trim. Depois que eu tirei o espaço, o que é que eu quero? Contar o tamanho. Vem. Agora, se tu fez assim, na anterior que tu fez, tu devia ter colocado primeiro o trim, não tem o trim dentro, não? Não, a ideia é a mesma. Removi o espaço. Então primeiro você remove o espaço. Removi o espaço. Fica dentro da primeira instrução, então é de dentro para fora. Exatamente. Removi o espaço. Depois eu conto. Eu extraio, né? Aqui da mesma forma. Deixa eu só apagar aqui. F5. Olha aí, ó. Lembrando que a minha palavra inicial tem 9, porque eu tenho 2 espaços. E removendo, eu tenho 7, sem espaço. Tudo bem? Pronto, aí vamos ver aqui. A direita, né? Eu vou pegar essa aqui que já está pronta. Incrível como eles fizeram, assim, o cara que tem um conhecimento de inglês, ele vai levando, né? Porque os códigos, a forma de escrever, é todo em inglês e uma lógica... É por isso que eu digo o seguinte, ó. Antigamente, mas eu vou falar antigamente mesmo. Antigamente, ali lá pelos vídeos, quando eu comecei com esse negócio aqui, lá para 93, 94, quando eu vi isso aqui a primeira vez, em 89, eu não sabia patavinas de inglês, não sabia nada. Entendeu? Inglês para mim era alguém que dizia, não, no inglês é tudo ao contrário. Aí eu ficava falando as coisas ao contrário, achando que estava falando inglês. Mas quando eu vi um código de programação foi em Basic mesmo, em Basic, eu olhei e vi que aquilo ali era um mundo completamente diferente, mas fazia sentido.
A língua inglesa faz sentido. A lógica da programação faz sentido. Tá? Então, foi a primeira estopim de eu querer estudar inglês. Então, foi quando eu comecei a estudar inglês. Aí, o que acontece? Quando você conhece a língua, fica mais fácil. Tá? Porque é aquele inglês que a gente diz que é aquele inglês macarrônico, né? O do rei, do high. É um inglês fácil. É aquele inglês de quarta série. Eu digo que é inglês de quarta série porque quando eu vi inglês no colégio foi a partir da quarta. Então, inglês de colégio é cor, é espaço espacial, né? Ou seja, direita, esquerda, frente, atrás, são coisas simples. Então você não precisa ser fluente em inglês para programar. Mas é claro que o teu inglês, sendo um inglês bom ou um inglês regular, você não se perde. Tá certo? Você não se perde. Aqui, ó, falando nisso, eu vou trocar o left por quem? Right. Entendeu? E o truque para eu saber escrever essas palavras é assim: right, light, bright, é tudo o quê? Não sei o que, IGHT. Aí eu já mato aqui a parada. Vou capturar o 0 e o 5 da direita para a esquerda. Então, se eu quero capturar o 0 e o 5, eu quero 2, né? Vamos ver se está correto. Perfeito. Ó. Eu estou contando da direita para a esquerda, sem espaço. Então, eu conto quantos caracteres eu quero extrair. Tudo bem? Show de bola. Aí eu vou mostrar aqui para vocês outras coisinhas interessantes. Digamos que eu queira extrair somente o 0. Eu quero extrair o 0. Tá? Somente ele. Pelo left dá para fazer? Só o 0. O right dá para fazer? Não, só o 0. Eu coloquei 2 aqui e veio o 0 e o 5. Eu quero só o 0. E aí? Fica já um que pule. Que pule, né? Um que pule a fórmula. Pronto, então nós temos. Por causa desse nome. Temos uma que extrai do meio da string. Aí, essa aqui, para extrair do meio da string, ela é o seguinte, ó. Mid. Tá? String. Lembrando que ele é sempre sem o espaço, né? Vírgula. Aí o primeiro parâmetro obrigatório é o start. Ou seja, de onde é que você quer que ele inicie a contar? Sempre ele vai contar da esquerda para a direita, tá? Então ele vai contar a partir do 1. Tá? Aí eu pergunto. Eu quero que ele conte a partir do 1. Não. Que aí eu vou contar sempre da esquerda para a direita, mas eu vou contar a partir, sabe de quem? Onde é que vai estar o 0, hein? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele está na 6ª posição. Certo? Então eu quero que ele comece na 6ª posição e me retorne um caractere. Fechou. Entenderam aqui?
Deixa eu executar. Ó, retornou. Perfeito. Primeiro de tudo, removi o espaço. Depois que eu removi o espaço, aquele meu conjunto de caracteres, que era 7, aliás, que era 9, transformou-se em 7. Agora sim, com 7 caracteres, eu quero contar onde está o 0. Qual é a posição dele? A posição dele vai ser a posição 6. Então eu quero que ele vá lá na posição 6, comece a partir dali a contagem, e eu quero que ele conte apenas um único caractere. Então ele só vai retornar aquele caractere. Se eu tivesse colocado 2, ele teria retornado 0 e 5. Se você aperta o F8, ele sai, né? Passo por passo. Passo a passo. Se eu quiser começar com o F8, pega lá embaixo, assim, começa por uma linha qualquer. Não vai. Mas tem um truque para a gente fazer isso aí. Pronto, liga esse truque aí. Que eu acho que eu já tinha até mostrado. Que é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira ver a partir daqui. Certo. Tá? Então eu faço o seguinte, ó. Eu dou um Certo. point break. Aí ele fica vermelhinho naquela posição. E pode teclar F5 aí. Vermelhinho, vou dar 2 cliques, né? Só 2 cliques. Veja que ele executa todo mundo até chegar naquela linha. Tá? Ó, F5. Aí ele chega nessa linha e fica amarelo. A partir daqui você pode ir com passo a passo. Certo? Ó. Ó. Aí essa aqui ele executa. E a próxima executa e finaliza. Isso é uma versão que ele para, tem que parar. Exatamente. Aí você pode colocar quantos breakpoints você quiser. Tá? Mas, a partir do primeiro que você já colocou no ponto estratégico, ou seja, se aqui em cima eu sei que ele está executando legal, a minha dúvida está daqui para baixo, então eu coloco a partir daqui, ele executa e a partir daqui de baixo é que eu vou verificar o que é que ele está executando. Isso aí que ele está falando que no Excel Intel tem uma marca gigantão assim, a gente quer começar daquele ponto lá para poder rodar parte a parte e apertar. Exato. Mesmo porque vai ter momentos que você vai estar executando alguma função que vai pegar alguma coisa de fora. Aí vai lá para outra função, faz outra coisa, volta e tal, não sei o quê. Mas o breakpoint não. Você bota lá onde você quer e a partir daquele momento ele faz. Só que ele vai ter que rodar todo o processo para chegar até lá. Eu queria que fosse a partir de lá, entendeu? Começar essa parte de lá. Aí já... Não, ele não faz. O máximo que dá pra gente fazer é justamente isso. Colocar o breakpoint ali, mandar executar normalmente. Ele quer executar tudo. Ele porque lembrando que todo mundo ali é uma fila. Né? Tem que ser executado daquela forma. A não ser que você abra no sub, né? Você pega no meio do negócio, abre no sub, faz o end e vai só a partir do lado. Não, mas aí de qualquer forma ele vai seguir o processo. Sempre vai ser linha a linha. Você tem um código gigante, certo? O que ele está dizendo é o seguinte, o que tu mostrou é que ele vai executar e a partir daqui ele vai começar a conferir. Entendeu? Certo. Ele está dizendo que ele não quer que execute o começo, só a partir daqui executar o final. Então aí não. Mas aí ela não é uma execução inteira. Depende. Depende do jeito que você configurou ela. Entendeu? Se uma função se um código lá está atrelado ao outro, precisa ser. Se for rotinas separadas é uma coisa. Não, pois é. Agora se for um código inteiro igual esse aqui, um script só. É por isso que eu estou dizendo, depende. Que podem ser rotinas separadas. Não, se for rotina separada, você faz. Aí você faz o teste naquela que você quer ver. Tá? Beleza? Até aqui, tranquilos? Deixa eu mostrar aqui uma coisa aqui para vocês, ó. Completar a string. Isso aqui eu vou mostrar, mas de vez em quando vocês vão achar uma função aqui para ela. Que é o seguinte, ó. String. Digamos aqui que eu tenha um S
5. Isso aqui vocês podem utilizar para fazer barrinhas. Tá vendo? Do lado do shift, do lado esquerdo. Poderia ser... Já parece barrinha mesmo. Ixi, ficou muito grande aqui. Ó. É porque essa barrinha, nesse caso aqui, não ficou legal a forma, né? Mas isso aqui, sabe o que é que vocês podem utilizar? Igual simulando aquela barrinha de cor lá do Excel, da versão nova. Tem aquelas barras de medição. Que é mini gráfico, né? Aquela barrazinha de medição. Então a gente pode simular fazendo isso aqui, colocando o tamanho dela. É porque aqui no Debug Print não fica legal, né? Ficaria legal no formulário que você faz, bota uma fonte diferente, faz um ajuste, fica idêntico a uma barrinha de progresso. Tá? O progresso diz um rangezinho completando. Isso. É isso? Exatamente. Entendeu? É porque aqui a visão dele fica feia. Entendeu? Você tinha Quando a gente for ver isso no formulário... e você pode formatar, bota uma fonte, bota um fundo por trás, faz um esquema. Dá para fazer dá para você simular ali aquela barrazinha lá do Excel, né? Bem legal. Eu estou falando disso aqui, ó. Cadê? Por exemplo, 75, 25. Aqui, ó. Entendeu? Que aqui você pode utilizar, se não me engano, texto não, fórmulas, texto, caractere não, concatenado, linha esquerda, texto vai casar, repetir. Se repetir, número de vezes. Ó. Então o que eu fiz foi isso aqui, só que lá. Tá certo? Aí você vai lá, ajusta e tal, e fica bonitinho. Tá certo? Pronto. Deixa eu ver aqui que tem mais coisa. Tem um negócio aqui que é interessante. Vamos imaginar que eu quero extrair agora. Eu quero extrair aqui, ó, S. Certo? Só que S eu não sei onde ele está. Eu não sei a posição dele. Agora eu vou ter que procurar para saber onde é que o S está e depois eu vou localizar. Tá certo? Quando a gente fez isso aqui... E se fosse para buscar T? Hã? Buscar o T? Eu tenho 2 T's. 2 T's? Mas aí você pode botar contando... Não, mas dá. Só que eu tenho que dizer qual é o T que eu quero, né? Se é o primeiro, se é o segundo. Se é o primeiro, se é o segundo. É legal conversa com
Do T? É igual procurar Então, no Excel, ó. qual é o T que eu quero? Segundo T? Segundo. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas dá. Porque quando eu tenho duas repetidas, ele vai sempre achar a primeira, né? Um pouco mais difícil. Então a gente vai fazer assim. Na primeira e depois Eu posso até fazer diferente. Eu posso mostrar como é o S e vocês se viram para fazer o T. Localizar um caractere. Então, para localizar aqui um caractere, eu vou botar aqui primeiro localizar o S, tá? Então, ó, para localizar o S dentro daquela minha string, lembrando que ela sem espaço, tá? Toda vídeo eu tenho que me lembrar que ela tem que estar sem espaço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o espaço dela, certo? Então, para localizar o S, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que saber de onde ele vai começar a pesquisar, tá? Então, existe uma instrução chamada inString, tá? inString. Que aí essa instrução ela funciona da seguinte forma: eu tenho que dizer onde ele vai começar a pesquisar, tá? Onde ele vai começar a pesquisar. Eu quero que ele comece a pesquisar a partir do primeiro caractere, certo? Aí aqui, ó, eu vou dizer qual é a string padrão, aquela que eu tenho que procurar. Né? O que eu vou procurar, na verdade. Aliás, o que não, onde, né? Então, ó, tem ST. Eu vou localizar nela, nessa cadeia aqui. Aí vem a pergunta, o que é que eu quero procurar? O S. O S é o que é que eu quero procurar. Então, o primeiro é a posição, começa de onde? Onde deve ser procurado. E aqui é o que é que eu estou procurando. Eu estou procurando o S. E aqui, ó, o teste. Existem duas formas dele processar isso aqui de forma rápida. Existe o Binary Compare e o VB-Test Compare. Nesse caso, eu vou usar o VB-Test Compare. Fecho e vou dar um Enter. O resultado disso aqui é a posição da letra S dentro da cadeia. Então vamos ver aqui, ó. Onde é que estaria? Qual é a posição do S? Então digamos que é 1, 2, 3. Ele tem que me retornar 3. Beleza? Se tiver tudo correto, ele vai retornar 3. Vamos ver. No lugar de 1 ele botar 0, ele vai me retornar 4. Como? Lá no começo eu botar 0. Não, ele inicia. Não deixa tu colocar zero. Ele inicia a partir de 1. Ele inicia a partir de 1, não deixa tu colocar zero. Dá um erro. Entendeu? Ó, No mínimo tem que Mas ter um parece caractere. o primeiro espaço aí no comando aí. eu não estou tirando, Não ó. tá tirando tudo. Eu estou tirando espaço, ó. Se eu não tivesse tirado espaço, o primeiro caractere que ele ia contar ia ser o espaço. Beleza. Se eu achei a posição do S, eu posso extrair ele agora, não posso? Beleza. Qual é a função que eu uso para extrair? Para extrair Lá, né? Mid. É o MID. o mid. Então, ó. Olha o que eu vou montar aqui, ó. Qual a diferença entre usar o Test Compare e o Binary lá, por exemplo? O binário ele faz um trabalho bem mais criterioso. Então ele poderia, por exemplo, fazer um teste de verificação de
Tipo, se eu estou procurando um S maiúsculo ou um S minúsculo. O teste também compara, também verifica, mas a precisão tem muitas letras repetidas, tamanhos diferentes. Tamanhos que eu digo maiúsculo, Esse minúsculo. caso do T aí, a gente não vai usar, já dizer. Poderia ser, a gente pode ver. Extrair S, né? Então, ó, extrair S é o seguinte, ó. Eu tenho que usar o MIDI, né? O MIDI. Como é que eu uso o MIDI? Primeiro eu vou dizer qual é a cadeia que ele tem que localizar, correto? Então, ó. Trim ST. Onde é que ele tem, qual é o ponto que ele tem que começar a pesquisar? Aí a gente tem que usar aquele string, tal. Pegar a forma do qualquer lá, né? Pá. E agora, qual o tamanho? 1. Aqui tá ok, e fechou. S. Localizar S. S. Certo? Agora eu quero sem o S. Sem o S? Tirando que extraindo o S. Deixa extraindo o S. Bom, Se eu quiser escrever a palavra sem S. Texto 05 sem o S. Ah, sem o S, É o né? contrário agora disso aí. Mas eu quero a palavra toda. Texto 05 A palavra toda sem excluindo o S. Excluindo o S. Aí nesse caso dá pra usar só o left e o right. Usa o left, mas o left até tal ponto, o right saindo de tal ponto. Exatamente. E Um da concatenar. esquerda para a E direita concatenar. e concatena. Um da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda. Eu ia fazer no Excel. Tá certo? tem um jeito melhor de ser mais. Tem um jeito Assim melhor? é a Gantz, né? Que fala que é. Não, mas seria eu faria dessa forma. Isso é uma Não, pô, vai ser um É, né? concatenando, vou estar pegando concatenando. Concatenar tu não escreveu no